Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. O podcast aí do profissional do agronegócio, para quem busca informação, conhecimento, aqui é um lugar certo para estar se atualizando. Até o podcast está chegando num determinado tamanho que é quase estranho agora tu encontrar um agrônomo e o cara não conhecer pelo menos o Agro Depende, né? Com a quantidade de episódios que a gente tem, com a quantidade de conteúdos diversos aí que o pessoal pode estar aprendendo, desde a parte de solos, que é o que nós vamos falar hoje também, o que nós vamos fazer também da parte de macro, micronutrientes, da parte de tecnologia de aplicação, de manejo de cultura, da parte de fungicida, herbicida, o que tu imaginar de assunto aí a gente traz aí no podcast Agro Depende com um dos melhores especialistas aí que a gente encontrar pelo Brasil afora. Gostaria também de convidar todos vocês para quem tem interesse em colar sua marca, digamos assim, né? Ter a sua marca aqui junto do Agro Depende, que apoie esse tipo de conteúdo, né? Que incentive esse tipo de conteúdo, disseminação de informação, de conhecimento. Temos espaços abertos aí, né? Para quem quiser divulgar sua marca, que chegue cada vez aí mais pessoas pessoas do Brasil inteiro, basicamente, aí, com a sua marca sendo alcançada. Então, iniciando aí a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu nome é Cassiano Sartor Decker e o integrante, a gente pode dizer assim, do podcast Agro Depende, tem algum podcast que a gente já gravou junto, acho que quase passa os 10, né, Daniel? Se apresenta para o público quem ainda não te conhece. Fala pessoal, eu sou Daniel João da Lorsoleta. Eu sou o idealizador da página Nível Crítico Solos e já me considero de casa aqui no Agro Depende. Eu acho que esse deve estar perto dos 10 episódios já que a gente gravou. Deve estar. E muito legal, muita gente que chega na página diz assim, ouvi o teu podcast lá no Agro Depende, muito legal, e aí o pessoal começa a seguir e muito bacana essa interação toda que o podcast proporciona pra gente. Aí o Daniel, vocês podem ver desde os primeiros, quase a gente pode dizer assim, desde o primeiro ano do podcast, acho que a gente já gravou junto. E ele pegou umas férias, vamos dizer assim, lá pro Marrocos, passou um tempo lá estudando sobre fósforo, agora voltou pro Brasil e tá no 12 agora, novamente com os conteúdos dele. E até, inclusive, com as lives aí, fazendo o estudo do livro de fertilidade dos solos, né, da Comissão de Fertilidade dos Solos, explicando um pouco como que é um livro complexo, grande, né, até tem ele aqui atrás, vou só pegar, para quem tá olhando aí no YouTube sobre esse livro aqui, então, Fertilidade dos Solos, que ele pega e explica capítulo por capítulo aí na live dele, então é muito bom o conteúdo que ele está desenvolvendo, inclusive se tu quiser, nos próximos dias aí, fica ligado lá na NC Solos que ele vai estar passando aí mais sobre essas lives e tudo mais, que é gratuitas, né, Daniel? Ou não? Isso aí, as lives são públicas no YouTube, elas acontecem quinzenalmente, e aos poucos a gente vai destrinchando o livro de fertilidade do solo, trazendo ele numa forma mais dinâmica, né? Hoje em dia, você ter alguém te explicando favorece bastante, porque a leitura ela é um tanto quanto solitária, né? Tá lendo lá e tem alguma dúvida, para quem você vai recorrer, né? Você não tem com quem discutir aquilo, e nas lives acontece essa interação, né? O pessoal faz pergunta e dentro das minhas possibilidades eu vou compartilhando o meu entendimento a respeito do assunto, então tem sido bem legal. Convido todo mundo a participar aí do Clube do Livro. Entra lá na NC Solos e se inscreve lá no canal do YouTube, que sempre vai receber as notificações de quando tem novos episódios. Lembrando que é um conhecimento de base, que a princípio todo mundo deveria ter e que quase ninguém tem, né? E que ajuda a tomar as decisões aí no dia a dia. Então é realmente interessante, muito importante ouvir de um especialista, né? Ainda mais a explicação. Isso aconteceu, pelo menos comigo, já bastante no livro de Ecofisiologia da Soja, que eu estava lendo, que está mais ligado com o que eu trabalho hoje, e que quando conversamos aí com o autor, eu consegui entender muita coisa, né? Eu consegui entender, que é o Alencar Zanon, eu consegui entender muita coisa que na primeira leitura eu não tinha entendido. Então isso entra muitas vezes. Às vezes tu tá lendo no automático e tu não conseguia entender aquilo porque tu não pegou e tirou tempo muitas vezes para pesquisar um pouco mais a fundo, o reler. E quando alguém te explica, essa informação muitas vezes já vem, então isso é muito importante e muito interessante. O pessoal não entende, às vezes, o texto escrito no WhatsApp, quem dirá, né, num livro técnico e complexo ainda, né, para tirar e concluir exatamente o que está sendo passado ali, né? É bem por aí. Mas até a gente chamou o Daniel novamente aí, ia ser uma felicidade a gente conversar com ele, a gente aprende muito. Pra gente conversar um pouquinho, principalmente sobre lixiviação, né?
é um assunto que muitas vezes a gente acaba não observando, é difícil olhar, não é tão difícil, né? Mas tipo assim, é difícil a gente perceber. Se olhar, só olhar uma chuva meio forte, tu vai ver aquela água barrenta, ainda mais no sul aí que tem uma argila um pouco mais forte, vamos dizer assim, mas mesmo aqui no Mato Grosso, que é um solo um pouco mais arenoso, entre parênteses, vamos dizer assim, só não é tão argiloso, né? Tu também vê essa questão bastante frequentemente e muitas vezes a gente não se dá conta que aquela água barrenta, ela tá levando diversos nutrientes, diversos minerais aí que estavam nas lavouras, tá indo pro rio e tu acaba perdendo isso na lavoura. Então a ideia é a gente falar um pouco dessa lixiviação, que nesse caso que eu comentei é superficial, mas temos outras lixiviações também, mas provavelmente a gente vai se ater mais nessa principal, que é uma das que mais leva aí a lucratividade e a fertilidade das nossas lavouras. É muito interessante falar sobre perdas de nutrientes, porque a gente começa a olhar o sistema como um todo. É muito fácil você olhar uma análise de solo e ver se tem nutriente que chega, né, tá suficiente lá. Você compara o valor da tabela, do valor da análise com o valor de uma tabela. E aí você vê se tem o suficiente ou não. Agora, ninguém faz na prática uma quantificação de quanto está saindo da lavoura pelos processos de perdas. Vamos falar em perda, seja superficial, seja perda por lixiviação. E aí, bom também a gente conceitualizar essas perdas. Primeiro, a gente vai ter a perda por escoamento superficial, que vai ser a perda que é o nutriente que ele é levado embora pela enxurrada. Então, a água que está correndo sobre a lavoura, esse é o escoamento superficial. E nele, com as argilas e com tudo que ele está indo embora, o nutriente está indo junto. Então essa, sem dúvida, a principal forma de perda de nutrientes que a gente tem hoje em áreas agrícolas no Brasil. Mas também a gente tem a lixiviação, propriamente dita, que o conceito de lixiviação ele vai estar relacionado a quando um nutriente percola pelo perfil. Então, percolar é quando alguma coisa vai junto com a água de drenagem. Então, o nutriente percola pelo perfil e ele vai ser considerado lixiviado a partir do momento que ele passa para baixo da zona de absorção das raízes. Então, aí tem um ponto interessante. A perda por lixiviação, ela vai estar relacionada com o tamanho de perfil de solo que essas plantas que a gente está cultivando conseguem explorar. Vamos dar um exemplo. Eu tenho um solo que tem 20 centímetros de profundidade explorados pelas raízes, o nutriente chegou a 21 centímetros, ele lixiviou. Agora, se eu tenho um solo que eu tenho um perfil que ele está até 60 centímetros, com presença de raízes, esse nutriente só vai lixiviar quando chegar abaixo dessa camada, lá para 61 centímetros, eu considero que ele está lixiviado. Então você vê aí que a gente tem uma diferença muito expressiva em relação ao perfil do solo quando a gente está pensando em lixiviação. É interessante tu trazer isso que está totalmente ligado à estruturação do solo e à quantidade de solo que tu tem disponível, né? Que muitas vezes a gente acaba observando lavouras, principalmente onde é que tem muita argila, que tem uma quantidade muito grande de terra, vamos dizer assim, né, muito profundo, e mesmo assim as plantas passam fome e sede, né, porque às vezes fica, que nem tu comentou, naqueles 20 centímetros, porque tem um selamento aí, naquele pé de arado, que o pessoal geralmente chama. Então é interessante trazer isso, que a lixiviação acaba contando pelos dois, né, ele basicamente não fica mais disponível, mesmo se a gente pegar num sistema que estava organizado, arrumado, vamos dizer assim, né, em plenas condições, ele podia ir muitas vezes até 1 metro, quase 2 metros, 3 metros, dependendo da cultura de raiz que ele não estaria lixiviando. Exatamente. Um dos pontos para a gente entender quando fala lixiviação, e até talvez já só para a gente contemplar nessa mesma pergunta a questão do escorrimento superficial. Quando a gente vê a água correndo na lavoura, ela tá levando nutriente, por exemplo, não é só a água com barro, digamos assim, que tá levando nutriente, só a água em si, ela já pode levar nutriente junto com ela, e a questão da própria lixiviação, por que talvez a gente explicar, né, quimicamente, por que alguns nutrientes, como a gente vai comentar, né, do nitrogênio e do potássio, eles não se agarram a nada, digamos assim, por que eles têm essa facilidade maior de percolar no perfil do solo? Bom, no primeiro ponto, quando você pensa em escoamento superficial, essa água que está escoando foi a água, ela interagiu com o solo. E aí, qual que é a camada de solo que mais interage com esse escoamento? São os centímetros superficiais. Eu diria especificamente de 0 a 2,5 centímetros, por exemplo. É
o solo que mais interage com o escoamento superficial. Se você vai pegar um sistema plantio direto, e se você estratificasse uma amostra de solo de 0 a 2,5, 2,5 a 5, 5 a 10, fizesse uma análise estratificada, você vê que nesses centímetros de 0 a 2,5, você tem muito nutriente. Em função das adubações serem superficiais, em sistema plantio direto, basicamente você tem muita aplicação superficial do nutriente, e também pelos resíduos das culturas ficarem na superfície, então toda a ciclagem do nutriente vai carregar essa camada superficial com esses elementos. Então quando a água da chuva, ela vence, o volume de chuva vence a taxa de infiltração do solo, quer dizer que chove mais milímetros do que o solo consegue infiltrar, você começa a ter um movimento de água sobre essa superfície enriquecida com nutrientes. Então, essa camada, essa água que está escoando, ela vai estar riquíssima em nutrientes. E além do mais, dependendo da velocidade dessa movimentação, essa água vai ganhando cada vez mais energia, e com esse aumento da energia desse movimento de água, ela vai carregando partículas cada vez maiores. E, inclusive, pode estar levando não o nutriente que foi dissolvido e ficou retido no solo, mas o próprio fertilizante. Então você tem, por exemplo, fertilizante e corretivo. Vou dar um exemplo aqui do calcário. Por que a gente tem recomendação de não aplicar doses muito elevadas de calcário em superfície? Até no sul a gente tem um limite de 5 toneladas. Obviamente, o primeiro ponto é em função da limitação de superfície de reação, porque é de contato com o solo. Então não adiantaria se aplicar doses muito maiores nesse sentido, mas principalmente pelas perdas físicas do calcário. Se você aplica mais do que 5 toneladas e você tem uma chuva, o calcário, por ser idealmente ser partículas muito finas, você vai ter carregamento desse material para fora da lavoura. Então você tem escoamento superficial, você vai ter perda dos nutrientes que já se dissolveram naquele solo, interagiram com a fase sólida, mas você vai ter também perda dos próprios fertilizantes que estão ali na superfície, dos corretivos que estão ali. Você tem a possibilidade dessa perda. Já quando você fala da perda por lixiviação, indo para a tua segunda questão, a gente vai pensar que quem que está descendo, né? Quem que está lixiviando? São os elementos que estão na solução do solo. E quem que tem maior concentração na solução do solo? Isso vai depender do tipo de carga que a gente tem nesse solo. Como a maioria dos solos agrícolas, eles têm predomínio de cargas negativas, tem CTC, a gente vai ter os nutrientes aniônicos como preferencialmente descendo nesse perfil. Um desses nutrientes, que a gente vai abordar com mais detalhe depois, é o nitrato. O nitrato, ele é um ânion, então ele tem carga negativa, e o solo também tem carga negativa. Então imagine, negativo com negativo, é como se fosse um ímã, né? Eles se repelem, cargas iguais se repelem. Então esse nitrato ele é repelido da superfície do solo, dos coloides, fica na solução. Se ele está na solução, aonde a água vai, o nitrato vai atrás. Certo? E, além disso, tem outros elementos que a gente pode citar. O boro. O boro é um outro elemento que lixivia muito, porque na faixa de pH que a gente tem o boro, na faixa de pH que a gente tem a maioria dos solos agrícolas, que é pH abaixo de 7, o boro se encontra principalmente na forma de ácido bórico, a espécie química dele lá no solo. E o ácido bórico não tem carga. Não tem carga, ele não é atraído pela superfície do solo, fica na solução. Você está na solução, aonde a água vai, o boro vai atrás. Então, esses nutrientes que não têm uma interação forte com a superfície do solo são os nutrientes que a gente vai ter, vão ser favorecidos no processo de lixiviação. Aí entra uma questão que eu acho interessante a gente pensar, que nem tu falou, tem alguns nutrientes que acabam descendo, né, no perfil do solo e ficando lixiviando por não ficar mais disponível, vamos dizer assim, para a planta conseguir se abastecer deles, né? Beber eles, vamos dizer assim, que é melhor. Mas se a gente vai analisar o que mais se estuda, o que mais se fala, tá ligado a isso, a lixiviação dentro do perfil do solo. Só que na realidade, se a gente vai observar no campo o que acontece, o que mais a gente tá perdendo é por lixiviação superficial, né? Junto com a água, no caso, que tá indo, superficial do solo, que tá muito ligado a essa parte, que a gente às vezes sempre comenta que vai perder a quantidade ou a parcela do solo mais fértil, né, que a gente teria, que vai ter toda a parte da matéria orgânica, que vai ter toda a questão do próprio o nitrogênio, a gente perde então de duas formas principalmente, né?
Uma que ele desce e a outra ainda que passa água por cima e leva junto. É a matéria orgânica entra conectada ao nitrogênio também. Exato. Então é bastante interessante a gente trazer essa questão que muitas vezes, quando é muito falado sobre essa lixiviação que a gente acaba perdendo dentro do perfil. Mas não é falado muito sobre a questão de lixiviação superficial, né? Que na minha visão, pelo menos, é a principal. A gente está perdendo toneladas e toneladas, né, na área total, por hectare, todo ano de terra, que poderia estar servindo aí de nutriente também para as plantas, né? Não, sem dúvida. Se você for pensar, por exemplo, a gente está num ano agora com El Niño e tem toda essa tendência de maiores volumes de chuva. No Rio Grande do Sul a gente teve eventos extremos de chuva, e se fala em lixiviação. Eu diria assim, a gente tem por cultura no estudo de fertilidade do solo, falar muito de perdas por lixiviação, dentro da academia, inclusive, mas por influência dos materiais de fertilidade que a gente teve acesso no passado, que são materiais de outras regiões, por exemplo, Estados Unidos, Europa, aonde os solos são diferentes, o manejo desses solos é diferente, você tem sistemas de drenagem artificiais nesse solo que acabam favorecendo a perda por lixiviação, e não é o contexto brasileiro. Eu diria que no contexto brasileiro, até tem, dentro do próprio livro de fertilidade do solo, tem no capítulo sobre nitrogênio, traz isso, que as perdas de nitrato por lixiviação, mesmo em solos, nos nossos solos, ela é muito pequena. Para vocês terem uma ideia aqui, vai de 0 a 34 kg por hectare de nitrogênio do fertilizante perdido por lixiviação. Alguns estudos que avaliaram isso. Tem uma outra questão, né? Esse é um valor, 0 a 34, mas tem uma questão importante, são poucos estudos que avaliam isso. Você imagina que é difícil você avaliar, você fazer uma análise de solo, né? Imagina fazer uma análise da solução do solo que está saindo lá em profundidade. De tal em tal camada. Então, são poucos estudos, mas as estimativas que existem é que a perda por nitrato em solos brasileiros ela é muito pequena. Obviamente é uma perda, a gente tem que olhar para isso, mas tem que entender que a magnitude dessa perda é pequena. Muito o contrário das perdas por escoamento superficial, por erosão, porque o que acontece? Quando a gente tem essas perdas por escoamento, são, como você mesmo falou, Cassiano, dependendo do evento, são toneladas de solo que estão deixando essa área. Daí você multiplica essa massa de solo pela concentração de nutrientes que tem naquela camada mais fértil do solo, e você vai ter estimativas de perdas realmente importantes. E não só dos nutrientes móveis. Se você imaginar um nitrogênio, é um nutriente relativamente fácil de você manejar, no sentido de aplicar ele é fácil, ele é móvel no solo, então você não tem que ter uma correção do nitrogênio como é para os outros nutrientes, por exemplo, fósforo e potássio. Fósforo e potássio têm um manejo mais complexo e são muito perdidos por escoamento superficial. Tem um artigo, até eu trouxe essa reflexão na página, na NC Solos, ano passado, que era uma estimativa global de quanto fósforo é perdido mundialmente. E na média, são 5 kg por hectare por ano de fósforo. Então isso é uma média global. Obviamente, locais com muito mais perdas, chegando aí até 20 kg de fósforo por hectare por ano, por escoamento superficial. E assim, num nutriente que é de manejo muito mais complexo. Então, a gente tem que começar a olhar bem para esses solos onde tem escoamento superficial. A gente tem que fazer essa água infiltrar, porque a lixiviação ela é pequena. E você vai ter ainda todo esse perfil com probabilidade, né, da planta pegar esse nutriente antes de ele ir embora. E daí acho que entra uma parte importante que a gente acaba esquecendo muitas vezes, né? Principalmente falando de química do solo ou no caso da fertilidade, a gente sempre fala de fertilidade e lembra muito do fertilizante, vamos dizer assim, né? Químico que a gente está colocando lá para disponibilizar na hora, vamos dizer assim, para a planta, dentro da mesma safra. E a gente acaba esquecendo da parte da matéria orgânica que disponibiliza também boa parte dos nutrientes, claro, mais aos poucos, a gente sabe que tem toda essa questão, mas a gente fica muito preocupado com a parte química e não se preocupa com essa parte, que acaba sendo química também, mas traz toda a biologia e desenvolvimento junto. E o que eu vejo, pelo menos, que é uma das principais coisas que a gente acaba perdendo por essa lixiviação superficial, porque
a matéria orgânica ela vai se criando, vamos dizer assim, de cima para baixo, né? Então, para tu conseguir ter matéria orgânica em maior profundidade, seja 10 centímetros, já é bastante difícil. Claro, no sul a gente tem toda a questão da formação, então no sul do Brasil isso é um pouco mais fácil, até pela questão do inverno, que não é tão intemperizado assim, e a gente acaba perdendo e não observando isso. E também tá ligado, na minha visão também, muito com a água, né? A infiltração dessa água, toda a microbiota que está se desenvolvendo ali, muitas vezes a gente tá perdendo e nem tá observando. A fertilidade não tá só ligada com a parte de quanto a gente coloca de fertilizante ali, né? Exato. Você vai pensar na matéria orgânica nesse sentido, da matéria orgânica como uma fonte de nutrientes. Então, você está tendo um processo de escoamento superficial, você está tendo perda de matéria orgânica. E essa perda da matéria orgânica que está indo embora por escoamento, ela pode favorecer as perdas por lixiviação também, porque a gente tem na matéria orgânica, nos solos brasileiros aí, a maior parte da CPC dos solos vem dessa matéria orgânica. Então você está perdendo de um lado e piorando as perdas do outro, né? Está perdendo matéria orgânica por escoamento, está piorando as perdas por lixiviação por diminuir a quantidade de cargas que tem nesse solo. E a gente está perdendo, quando a gente fala em perda de matéria orgânica, a gente tem que ver que é algo extremamente complexo de você construir. Muito diferente do nutriente que você vai lá e aplica. Perdi 30 quilos de nitrogênio por lixiviação. Tudo bem, você vai lá e você aplica ali 100 kg de ureia, você repôs aquilo. Então, matéria orgânica não funciona assim. Você perder 1% de matéria orgânica é uma quantidade extremamente alta de carbono que você tem que adicionar nesse solo para repor esse 1%. Você vai pensar, vou aplicar 8 toneladas de câmara aviário. Se você for fazer todo o processo de composição dessa câmara aviário, o que ela vai incrementar de matéria orgânica mesmo vai estar lá na casa do 0,003%. Então, quando você perde solo, e você perde solo superficial rico em matéria orgânica, você está perdendo o que traduz a fertilidade do solo. Porque só concluindo que você vai pegar, por exemplo, o conceito de fertilidade do solo, é justamente o solo que tem as condições físicas, químicas e biológicas ideais para o crescimento. E a matéria orgânica é algo que linka esses três universos. Para nós entender assim, talvez até de uma forma mais simples, né? Se o solo está compactado, eu perco por lixiviação mesmo assim, porque digamos assim, ele carrega com a água. O problema de solo compactado é que eu não tenho muita infiltração de água e tenho mais escorrimento superficial, aumenta o problema de erosão, né? Só que, mesmo assim, a umidade desce, a água desce, mesmo que seja pouco, ela desce igual. Só com essa pequena quantidade ela tá descendo, e para onde esses nutrientes eles realmente descem no solo provavelmente por microporos, ou como é que é esse processo da água levar, digamos assim, esse nutriente embora junto com ela. E até pra gente entender, por exemplo, quando a gente tem escorrimento superficial, a gente perde, sei lá, talvez todos os nutrientes que eu tenho ali, que estão na parte superficial do solo, eu tô perdendo tudo. E por lixiviação, quais são os principais que eu perco aí dos nutrientes que eu tô perdendo por esse... que a água tá levando, basicamente, né, que tá percolando aí no solo? Bom, primeiro, tem uma consideração interessante da compactação. Se você tem uma compactação que ela limita o crescimento de raiz a 10 centímetros, então lembra do conceito de lixiviação, que é quando o nutriente passa para a camada abaixo das raízes. Então, se eu não tenho raiz abaixo de 10 centímetros, o nutriente que está a 11 centímetros, ele lixiviou. A planta não vai mais ter acesso. Obviamente, quando você tem um solo compactado, os grandes problemas vão ser a erosão, porque aquela camada acima da zona compactada, ela vai saturar rápido, e aí vai começar o transporte de água e nutrientes por escoamento superficial. Vai continuar acontecendo o processo de infiltração muito mais lentamente naquela camada compactada, mas até por você ter um adensamento maior desse solo, você aumenta a tortuosidade do caminho que essa água vai percorrer, você aumenta a probabilidade de qualquer nutriente que está nessa água de interagir com o solo. Então, como você aumenta essa interação, quando você tem uma compactação, você diminui bastante a lixiviação, né? Em função eu vou dizer assim, você diminui bastante o movimento de nutriente, porque ele vai passar pelaquela camada, ele vai interagir muito mais intimamente com aquele solo, mas ele pode já ter lixiviado se você não tem raiz crescendo ali. E os nutrientes que vão fazer parte desse são principalmente os nutrientes aniônicos, tendo
em vista que os nossos solos têm predomínio de carga negativa. Então você vai ter nitrato lixiviano, você tem sulfato, até algo, por exemplo, que a gente vê muito, aplicação de gesso. Onde é que você vai encontrar o enxofre depois? Você vai encontrar lá na camada de 40, 60 centímetros. E ele leva o cálcio junto? Leva o cálcio, né? O que é um par iônico? Ele é neutro, ele não tem carga. E por isso que a DDS não interage com a superfície do solo. E quando você pensa, outro nutriente, o boro, eu já comentei com vocês, ele não tem carga, em pH abaixo de 7 ele não tem carga. Né? O predomínio dele é na forma de ácido bórico no solo. E essa forma não interage com o solo e vai descer. A partir do momento que surge uma carga nesses íons, seja ela positiva ou negativa, ele já aumenta a probabilidade de interação. Mesmo o nitrato, que tem carga negativa, e o sulfato, que também é um ânion, também tem carga negativa, e não interagem ou são repelidos da superfície dos solos que tem predomínio do CTC, pode ser que nas partes nas camadas mais profundas, ele encontre uma carga positiva. Isso pode acontecer em alguns solos, a gente até chama de solo de carga invertida, que na parte superficial tem carga negativa, em profundidade tem carga positiva, predominando no complexo de cargas. Então, nesses solos, o nitrato, o sulfato, eles podem ser retidos eletrostaticamente em camadas mais profundas. E aonde que tem esse tipo de solo? Principalmente nas áreas de cerrado, né, solos altamente intemperizados, você vai ter em profundidade teores de óxidos de ferro, de alumínio elevados, eles podem ter essa característica. Os óxidos, de maneira geral, eles na condição de pH ácido, eles vão ter carga superficial líquida positiva. Eles têm muito pouca carga negativa. Eles vão desenvolver carga negativa em pHs muito próximos a 7. Então, esses solos altamente oxídicos, né, ricos em óxidos, podem desenvolver carga positiva em camadas mais subsuperficiais, que retém esse tipo de ânion. E por que isso vai acontecer nessas camadas? Porque acima, na camada superficial, tem a nossa queridinha matéria orgânica, que aí pode contribuir com até 90% das cargas negativas do solo. Então, perder matéria orgânica, você pode, inclusive, ter uma inversão da carga predominante no solo que você está cultivando, né? Tendo predomínio de carga positiva sobre negativa. Que é o que acaba acontecendo quando tá nesses solos, até que o Eduardo comentou, né? Solos muito compactados, tu vai estar o solo encharcado, entre parênteses, vamos dizer assim, então tapado tanto os micro quanto macroporos muito rápido, e se acontecer uma chuva torrencial, que não é muito difícil, ainda mais esse ano no sul, né? Ou alguns outros... todo ano aqui, mais no Mato Grosso, a partir de outubro, principalmente novembro, ou lá em janeiro, fevereiro, acontece muito essas chuvas de chover muitos milímetros em pouco tempo, e acaba tu tendo em solos compactados principalmente, eu acho, essa questão dele pegar, encher logo de água, não ter por onde escoar essa água, e daí ele começa a escoar superficialmente, e dependendo da quantidade de água, ele pega você. E também do Cerro, né, ali em Santa Catarina, onde é que o Daniel tá, é um pouco pior, porque a gravidade ajuda para baixo, né, Daniel? Então, ele acaba pegando e levando junto muita terra, porque é a questão que a água vai levando junto, e acabamos perdendo essa questão principal, que é a parte da matéria orgânica. Eu acho que onde é que está mais fértil o solo e onde é que tu teria também, eu acho, a maior quantidade de raiz, a princípio, seriam os 10, 15 primeiros centímetros de solo, que estariam captando esses nutrientes para dentro dela, para fazer fotossíntese, desenvolver toda a planta como um todo, né? A gente consegue, em alguns trabalhos, a gente consegue quantificar isso. O meu trabalho de doutorado, o meu projeto de pesquisa de doutorado, foi exatamente quantificando perdas de fósforo em solos, por escoamento superficial, em solos com diferentes declividades. Esses solos submetidos à aplicação de doses de dejeto de suíno. E a gente pode ver aí as perdas, isso foi um solo de pastagem, então a gente tem escoamento muito menor em solo de pastagem comparado com o solo de lavoura. Mas nesse solo de pastagem perene, então está todo ano coberto, né? A gente tem perdas aí de até 4 kg por hectare por ano de fósforo. E um colega meu, o Abelino, ele continuou esse trabalho em 2019 e ele instalou alguns lisímetros. Lisímetros são os equipamentos utilizados para a gente quantificar a lixiviação. E na maioria desses solos, na camada os lisímetros foram instalados na camada de 40 centímetros. Então pegou tudo que passou de 40 centímetros, o lisímetro pegou de elementos.
e a gente praticamente não encontrou fósforo. Então você veja como que é complexo essa questão de que a gente tem perda do nutriente que é pouco móvel por escoamento superficial. Por lixiviação, não. Fósforo, a gente escuta na universidade, e isso foi provado mais uma vez por esse trabalho, que o fósforo ele não lixivia, mas ele é perdido muito por escoamento superficial. Junto, e aí você vai ver o que estava carregando esse fósforo. Era água. Mas onde é que estava esse fósforo? Ele estava na água? Não. A maior parte dele, 50% dele, estava nas partículas que essa água estava transportando. Então não é o fósforo solúvel. É o fósforo que está nas argilas, absorvido, é o fósforo que está na parte orgânica, na matéria orgânica, que está tudo indo embora em função do escoamento superficial. Isso falando de um trabalho conduzido sob pastagem, em que o escoamento tende a ser muito menor do que comparado com o solo orgânico. Aí que entra a parte, além de perder o que está disponível, a gente ainda perde a reserva, né? Esse que acho que é a pior parte. E essa questão que tu comentou é interessante, que pastagem, tu tem uma quantidade grande ainda de raiz e tudo mais que está segurando esse solo. E de compactação. Mas vai ter uma compactação às vezes um pouco maior. Mas às vezes a gente vai pegar áreas que são abertas, por exemplo, a gente vê os rombos que a água faz, né? As quase vossoroca, às vezes, que acaba acontecendo. Também, tu não tem tanta planta disponível. Claro, tu tem elas enfileiradas, vamos dizer assim, né? Que a gente coloca a questão das plantas de lavoura nas linhas. E no meio dessas linhas, pode ser que tenha, se for um solo bem desenvolvido, vamos dizer assim, que tem anos de trabalho já, tu não vai ter a raiz se cruzando quase dentro dessas linhas que vai ajudar a segurar esse solo, mas em muitas vezes a compactação é tão grande que ela consegue só descer um pouco e seguir onde é que foi feito o risco com a plantadeira, né? Então, nesses casos, a gente tem uma perda muito grande que acaba acontecendo. Tem alguns trabalhos que mostram essa diferença, por exemplo, de você fazer o cultivo, né, o plantio em nível ou contra o nível, né, no sentido da descida. E aí, na verdade, você está fazendo pequenas valetas aí para a água ter um caminho preferencial. Mas uma coisa interessante que a gente fala, aí você falou anteriormente da gravidade ajudar aqui na região do oeste de Santa Catarina. Nesse trabalho que a gente avaliou declividades, ficou muito claro que a taxa de perda de elementos, ela aumenta muito quando a taxa de aumento ela é 3 vezes maior quando você passa da declividade de 25%. Então, até 20% de declividade, você tem um aumento, digamos assim, um aumento para cada 1% de declividade, a perda aumenta 0,1 gramas, vamos dizer, 0,1 quilos. Agora, quando passa de 25, cada 1% do incremento acima de 25, a perda aumenta 0,300 gramas. Então, você tem uma taxa de aumento 3 vezes maior em função dessa declividade. E aí, a gente começa a falar, já indo para um sentido de manejo desses solos. Quanto maior a declividade, mais desafiador é o manejo. Tanto o manejo do cultivo como um todo, você evitar essas perdas de solo e nutrientes, como também o manejo da compactação. Porque se você vai lançar mão de uma prática mecânica, você vai revolver um solo, você vai desestruturar ele, o que vai facilitar o transporte dele pela água, numa condição que já tem uma propensão maior de perda. Então, essas práticas mecânicas, quando você vai mobilizar o solo para corrigir uma compactação, você tem que tomar muito cuidado de fazer isso. Primeiro, em períodos onde não tem a previsão de períodos com grandes volumes de chuva, que é a água que vai ser o transportador desse material, mas também, logo na sequência dessa prática, você entrar com culturas de rápido crescimento para ter esse efeito de raízes segurando esse solo. Então, eu imagino assim, se você tomou a decisão de fazer um revolvimento, ou uma prática mecânica, um subsolador que seja, porque você estava tendo problemas de escoamento superficial em função da compactação, você pode estar piorando ou ter perdas muito mais expressivas após a prática mecânica do que durante o ano em função daquela compactação que você queria remediar. Então é algo bem... tem que tomar muito cuidado quando você vai mobilizar solo. Quando a gente tá, por exemplo, assim, a lixiviação, como tu comentou antes, né, ela vai estar se configurando, digamos assim, quando a raiz não estiver mais alcançando aquele nutriente ali no perfil do solo. Se a gente tiver uma área que tô tendo lixiviação de nutriente, qual que é a velocidade que esse nutriente vai estar sendo lixiviado, por exemplo, para que
no próximo ciclo da cultura, por exemplo, tirei a cultura que estava ali, que não tinha um desenvolvimento radicular dos melhores, e eu vou entrar com uma planta de cobertura, uma planta descompactadora, que vai reciclar aqueles nutrientes. Qual que é essa velocidade? Porque mesmo que tenha, como a gente comentou, vamos dizer que tem uma camada compactada ou tem uma limitação física, né, para a raiz descer. Esse nutriente passou por ali também, ele tá descendo, mas vem essa planta descompactadora e consegue buscar esse nutriente de volta. Ou seja, esse nutriente ele vai chegar um momento que ele vai perdendo velocidade de percolar ele no solo, porque ele não vai diretamente, digamos, lá pro lençol freático, por exemplo, ou desce tanto assim nesse solo, né? E o mesmo entra para a questão, por exemplo, do próprio gesso agrícola, né? Mesmo que eu tenha uma descida rápida dele, ele não desce também tão rápido assim. Você já mostrou um trabalho também sobre a descida do calcário, né? Que ele corrigia e vinha descendo, digamos assim, né? Só que depende muito de como é que estavam as cargas na fase superficial e como é que estava abaixo disso para ele realmente percolar, que daí já é uma velocidade diferente do tradicional, digamos assim, né? É bem pertinente essa tua colocação, Eduardo, porque vai pensar em lixiviação e quando o nutriente está descendo, você vai fechar os olhos e pensar que o solo é uma cascata ali, né? Que só vai. E não é assim que funciona. A água da chuva ela infiltra, mas pode acontecer também, inclusive, a subida da água por capilaridade. Então esse nutriente ele voltaria para uma zona onde as raízes conseguem absorver. Então existem estimativas para esse movimento de nutrientes. O nutriente, para falar para vocês, mais estudado no ponto de vista de lixiviação é o nitrato, sem dúvida nenhuma, em função das consequências ambientais da perda do nitrato. E tem algumas estimativas no Brasil, que até eu trouxe aqui para vocês, é que o nitrato ele vai descer de 1 a 1,5 milímetros no solo para cada 1 milímetro de chuva, certo? Uma estimativa grosseira, vou dizer para vocês, não é um valor mágico, né? Mas é algo que a gente pode utilizar para imaginar assim, a velocidade de movimentação. Então, chover 1 milímetro, o nitrato descer 1 milímetro no solo. Ou seja, cada 10 milímetros de chuva ele desce 1 centímetro. Certo? Então, é um movimento lento e ainda bem que é lento. E tem tempo para a gente recuperar esse nitrato. Se é uma cultura que vai sair uma soja, a decomposição da palhada carregou esse solo com nitrogênio, houve nitrificação desse nitrogênio no solo e esse nitrato começa a percolar, nesse tempo você já pode ter uma cultura que está implantada após a soja, por exemplo, que está recuperando esse nutriente. Até tem alguns trabalhos, eu vi algumas publicações, por exemplo, que o pessoal quantificou quanto potássio a braquiária estava ciclando num determinado sistema de cultivo, e chegava até 60 quilos de potássio por hectare. Então esse potássio poderia ser um potássio lixiviado por uma cultura como a soja ou como o milho, se não tivesse raiz suficiente para captar ele, mas ele foi reciclado por uma cultura de cobertura que teve um crescimento de raiz mais profundo e conseguiu recuperar esse elemento e jogar ele para cima. Né? Então, joga ele, volta para a superfície do solo e começa a descer a cascata novamente. Então, as culturas de cobertura elas têm esse papel também como recicladoras, eu diria até recuperadoras de nutrientes que a gente estaria perdendo por lixiviação. Hoje, só fazendo uma pergunta, né, que é pertinente até um certo ponto, que é a questão da onde eu aplico cada um desses nutrientes em algum certo momento. Por exemplo, hoje tem gente que já fala de enterrar o nitrogênio, né, de ser uma prática que alguns produtores adotam ou buscam adotar, né, em vez de fazer essa aplicação superficial, daí às vezes já coloca uma quantidade bem maior já na linha enterrado esse nitrogênio. Tem a questão do potássio que tu falou agora, de reciclar esse potássio lixiviado, e aí vem a questão de aplicar potássio a lanço, então, né, se ele tá lixiviando, ou seja, ele desce no solo, me permite aplicar lanço ele. E em outros momentos entra a questão também de colocar ele na linha, né, enterrar ele mais fundo também para a gente não ter problema de salinização, mas que seria mais interessante colocar ele na linha também. Como é que funciona? O fósforo a gente já comentou em outro episódio, eu acho que o ideal seria ainda realmente colocar ele na linha, né, para a gente não perder tanto por escoamento superficial, mas desses dois aí, principalmente sobre enterrar nitrogênio, sobre o potássio, aonde eu aplico ele também, que teria uma melhor configuração para essa aplicação. O que a gente pode considerar sobre outro nutriente que a gente ouve falar muito de lixiviação é potássio, né? E também para nossas condições brasileiras é muito difícil a gente pensar em lixiviação de potássio porque a gente tem muita carga no nosso solo. Tem movimento? Tem,
mas esse movimento é muito menor do que o do nitrato. Então, se a gente tem pouca perda de nitrato por lixiviação, como eu já comentei com vocês, potássio vai ser menor ainda. A grande perda de potássio é escoamento superficial. E como que a gente se protege, então, dessas perdas por lixiviação? Então, eu quero evitar perdas de lixiviação. Eu não sei se eu tenho, mas eu quero evitar, certo? Então, o que acontece? Onde é que ela vai ser um problema? O principal problema de lixiviação: solos arenosos, tem uma drenagem mais rápida, certo? Então o movimento de água é mais rápido, a lixiviação é mais rápida. Por causa da CTC, no caso, daí. Os solos, só pela teoria da argila, pela questão de drenagem, a parte física. Drenou mais água, a possibilidade de descer, de você ter movimento é maior. Mas também coincide de solos arenosos ter menor CTC, que é um segundo agravante. Então, eu posso ter um solo argiloso com baixa CTC, que vai ser um problema para a lixiviação, mas eu posso ter um solo que ele é arenoso e que o problema e que tenha uma CTC interessante em função de matéria orgânica ou tipo de argila que tem ali. Mas, isso enfim, pensando em lixiviação em perfil de solo, né? descendo no perfil. Então, Agora, os solos arenosos, eles vão ser mais propensos a esse tipo de perda. Solos Mas de baixa CTC também. Mas quando a gente entra na parte de lixiviação superficial, daí solos arenosos geralmente é um pouco menor a possibilidade também. Tá, eu falei antes pro Cassiano, mas vamos puxar isso aí. Quando a gente fala lixiviação, é sempre descendo no perfil do solo. Quando a gente fala escorrimento superficial, por exemplo, daí é erosão. Ou a gente pode chamar de lixiviação também o escorrimento superficial. A lixiviação, o conceito dela é quando o nutriente percola, então ele desce com a água, abaixo da camada de absorção das raízes. O que a gente tem quando a gente tem movimento de água na superfície, aí é escoamento superficial ou enxurrada, né, erosão laminar, são formas de movimento de matéria na superfície. Mas uma coisa pra mim era a mesma coisa os dois, era perda de nutriente. Isso que eu descrevi antes pra ti, que era diferente. Só que se você for pensar que a lixiviação é quando o nutriente está além das raízes, o nutriente que está na valeta não tem planta para absorver aquele nutriente, né? É? Às vezes a planta vai atrás, né? Vai junto pra valeta. Vai nascendo, a semente vai junto também quando vê tá nascendo soja lá na valeta. Mas assim, como que a gente se protege disso? Principalmente nesses solos que são mais propensos a perdas. Primeiro, a perda ela vai ser proporcional à dose, certo? Então eu tenho que pensar em qual a dose que eu vou aplicar. Então, se eu tenho uma cultura de alta demanda, eu tenho que aplicar uma alta dose, eu vou ter que pensar em parcelar essa aplicação. Então, vamos dar um exemplo. Se eu apliquei todo o meu nitrogênio no início, em pré-semeadura, apliquei todo o nitrogênio e eu tive processos de perda por lixiviação, principalmente se for uma fonte nítrica. Eu perdi uma grande porcentagem do que eu apliquei, porque a perda é proporcional à dose. Então, uma maneira de eu me proteger da lixiviação e dos processos de perdas por volatilização também, porque vai ser tudo proporcional à dose, é parcelar essa aplicação. E o nitrogênio, como ele é um nutriente móvel, ele é muito móvel no solo, a gente tem uma facilidade nesse manejo, que é você conseguir aplicar esse nutriente nos momentos de maior demanda. Então aí vai ter duas questões. Primeiro, você parcelou a dose, então a tua probabilidade de perda em cada aplicação é menor, e depois você está aplicando no momento de maior demanda. Então a planta é uma grande competidora pelo aquele nutriente em solução. Então ela não vai deixar de ser muito porque ela está pegando tudo que está por ali. Então, manejo de nutrientes como nitrogênio, a gente pode pensar em parcelamento para diminuir essa perda. Já o potássio, a gente fala que o potássio é móvel no solo, tem gente que fala isso, a gente escuta que a mobilidade dele é alta, mas a gente fala isso quando a gente compara ele com o fósforo. Se você comparar o potássio com o fósforo, ele é muito mais móvel do que o fósforo. Mas se você comparar o potássio com o nitrogênio, ele é muito pouco móvel. Até tem um trabalho do professor Paulo Hernani, que é um professor da UDESC em Lages, ele avaliou doses de potássio em um nitossolo com 10 centimols de carga de CTC e um cambissolo com 20 centimols de carga de CTC. Então, solos com teores de argila, o nitossolo ali perto de 50, o cambissolo com uns 30, quase 40, mas a maior diferença era a CTC dos dois. No nitossolo, você teve movimentação de potássio aplicado na superfície até 15 centímetros. Um solo com menor CTC, depois foi aplicado 300 milímetros de água em colunas, você vê que teve movimento até 15 centímetros. No cambissolo, que tem a CTC maior,
esse movimento foi até no máximo 10. Então tem um movimento muito menor, depois de 300 milímetros de água aplicada em cima. É um monte de água. Então assim, essa movimentação ela é pequena. Solos com um CTC elevado, essa movimentação é pequena. E o potássio, o que a gente precisa? Ele é retido na CTC, ao contrário do nitrato. Então você pode aplicar o potássio contando que ele vai ficar retido na CTC. E isso vai reduzir bastante a movimentação dele por lixiviação. Então a nossa proteção, por exemplo, para potássio é realmente a gente contar com essa CTC, que vai reduzir essa movimentação. E uma coisa interessante de pensar é que a energia das cargas que retém esses cátions, ela é forte o suficiente para impedir que esse nutriente seja levado embora com a água da drenagem, mas fraca o suficiente para permitir que esse nutriente troque com outros da solução para que a planta possa absorver. Não tem a energia certa, vamos dizer assim, para o desenvolvimento das plantas. Mas se a gente pudesse ranquear o que desce menos, digamos assim, botar ali o fósforo, o potássio e o calcário, por exemplo, o que tem menos mobilidade? O fósforo, sem dúvida nenhuma, vai ser muito menos móvel. Depois a gente teria, pensando nos produtos da reação do calcário, também vão ter uma mobilidade baixa. O potássio e mais móvel, diríamos, o nitrato e boro, estaria junto ali. Mas o calcário, por que se movimenta pouco? Vamos pensar nos produtos da reação do calcário, que vai ser cálcio e magnésio, principalmente. Quando a gente tem reação do calcário, a gente tem aumento do pH, a gente gera carga. Quem que ocupa essa carga gerada? O próprio cálcio e magnésio do corretivo. Então, a partir do momento que corrigiu o solo, aumentou o CTC, já fica o cálcio e magnésio preenchendo essa carga. Por isso que a movimentação é baixa. Então, conforme vai reagindo o calcário, vai descendo também o cálcio e o magnésio. E quando a gente fala já que a gente falou de CTC e cálcio, só mais uma pergunta, que é curiosidade também. A gente já falou, eu acho, em outros episódios, sobre aquela relação da CTC, a porcentagem, né, de cada um dos nutrientes dentro da CTC, por exemplo, de cálcio, de magnésio e a parte de potássio. O potássio, no caso da CTC, ele vai ter que ficar, o ideal é buscar esses de 3 a 5% da CTC com o potássio. O Thales já comentou bastante com nós sobre daqui a pouco vai querer chamar o Thales aí para conversar isso. sobre a questão das relações, né? Que, claro, depende da quantidade, não só da relação. Mas pensando num solo que está equilibrado, que está produzindo bem, essa relação, ela faz sentido? O solo que tem teores corrigidos de cálcio, magnésio e potássio, então tem quantidade suficiente desses elementos para a planta, as relações fazem pouco sentido, né? Isso é algo que gera muita discussão, eu diria assim, e tem muita... A gente acha que todo episódio pergunta sobre relação. E a resposta ela vai ser sempre no mesmo sentido. Não se tem evidência robusta, diríamos assim, de que essas relações fazem algum sentido quando os nutrientes estão em teores adequados. Mas qual que é a mágica do negócio? Na maioria dos solos, se você atender as relações, você vai estar atendendo os teores. Então eu nem brigo mais muito, sabe? Dizendo, não, esquece a relação, vamos para os teores. Você, quer atender as relações? Atenda, cara. Você vai ficar feliz com a tua consciência, você vai ficar feliz de ver aquela análise de solo lá do jeitinho que você imaginou. Vai lá, vai na fé. Mas tem como eu ter as quantidades certas sem a relação? Ou elas sempre estão meio juntas? Você pode ter as relações e não ter as quantidades certas, principalmente em solos de baixa CTC. Sim, mas em solos, vamos pegar um solo com uma CTC mais alta e realmente a gente pode ter os níveis corretos e não ter a relação daí? Sim, principalmente em solos com CTC elevado. Aí pega os solos aqui da região sul, a gente vai ter solos aí com mais de 30 centimols de carga, sim, da região de Lages. Se você tentar fazer a relação ideal de cálcio, magnésio e potássio nesses solos... Pode comprar pedreira junto. Vai ser, cara, assim, doses absurdas de calcário, daí vai ter que botar um monte de calcário calcítico, vai ter que pôr um monte de cloreto, porque para atender essas relações. E se atendesse a relação, não causaria um desequilíbrio ainda no solo? Por causa da quantidade? Eu acho que o desequilíbrio estaria muito mais relacionado à física do solo do que realmente a parte nutricional. Porque quando você aplica um monte de calcário, você vai gerar um monte de carga, você vai fazer com que as partículas desse solo, elas se afastem. Elas vão estar carregadas muito mais cargas negativas. Então vai ser um solo com problemas físicos. Aí vai aumentar a compactação, porque ele vai estar disperso, e vai aumentar também o escoamento superficial, porque esse solo, a água vai levar ele fácil. Esse é um problema do calcário. O calcário,
e qualquer corretivo da acidez que você vai fazer, aplicar na superfície, dependendo da condição do solo, você vai estar degradando num primeiro momento a física desse solo. E daí eu acho que entra numa parte que até tu tinha comentado antes, Daniel, que a gente fala muito dos nutrientes, né, ou do corretivo, ou do que a gente vai aplicar. Mas no final das contas, a fertilidade, ela tá totalmente ligada ao tripé que tu comentou, né, a questão química, física e biológica, tá trabalhando numa inter-relação. Não adianta a gente, que nem o Eduardo comentou antes, a questão de tu ter a relação entre os nutrientes, só essa questão na parte química, mesmo que a princípio estaria num equilíbrio, que é isso, ele é um indicador de um equilíbrio entre as quantidades, que seria essa relação, a ideia de, pelo menos quem utiliza elas, em alguns locais ela funciona muito bem, desde que nem tu comentou, Daniel, tenha as quantidades mínimas corretas, né? A gente ter aquele nutriente disponível, essa inter-relação entre esse tripé que vai realmente conseguir fazer a fertilidade. A gente até pega na questão da lixiviação, que agora eu sei que é na questão de solo, de perfil de solo, já que pega. Então é bom a gente pegar conceitos novamente e reaprender entre eles, porque a gente tinha esquecido. Ou aprender, né? Ou aprender também. Mas a importância de muitas vezes a gente ter esse equilíbrio, porque se a gente não tem a parte física bem equilibrada e a parte biológica, logo a questão das raízes não vão conseguir descer e atingir a esses nutrientes, então tu vai aumentar a possibilidade de lixiviação dos nutrientes se tu não ter a questão de um solo equilibrado biológica e fisicamente, mesmo ele estando quimicamente 100%, né? Porque a raiz não está atingindo. Como também, se tu tem uma matéria orgânica baixa, tu tem uma baixa atividade biológica, principalmente uma estrutura ruim, qualquer chuva que vai dar, ele não vai conseguir filtrar, não vai conseguir disponibilizar também esses nutrientes à planta, né? Porque o sistema radicular dela vai estar limitado e a planta não vai conseguir desenvolver um sistema radicular que vai segurar todo esse solo com as raízes para que não ocorra a questão da lixiviação ou do escoamento superficial também desse solo, assim tu não perdendo toda a parte de matéria orgânica, que é um dos negócios mais difíceis de fazer, né? Que a gente comentou anteriormente, no sul acaba sendo um pouco mais fácil entre parênteses, né? Porque não é tão intemperizado, mas aqui pro Cerrado, vamos dizer assim, mais pro norte, cada vez fica mais difícil, porque basicamente não para de degradar, né? Ou tá degradando por causa do sol, ou tu tem uma quantidade de umidade e uma microbiota, vamos dizer assim, trabalhando muito o ano inteiro, porque tu não tem um período de frio. E também entra toda a parte que é a agricultura, né? A inter-relação entre esses. E eu acho que essa é a maior dificuldade, muitas vezes, a gente querer botar dentro de uma caixinha, né? A agricultura. Cara, é uma inter-relação que está acontecendo a todo momento, tudo diferente, e que vai mudar sempre. Então a gente tenta achar alguns indicadores. E esses indicadores, eles não são a realidade, muitas vezes, né? Então é muito importante a gente trazer essa discussão, na minha visão, para a gente conseguir observar tudo isso e também entender os preceitos básicos aí que muitas vezes a gente não consegue, que nem tu tá fazendo, por exemplo, no teu clube ali do livro, de pegar a questão das informações básicas, tentar entender e explicar elas para que o profissional lá na ponta, né, o técnico, o produtor, consiga entender toda essa inter-relação e colocar ela em prática, né? Deve tá bom esse José Cuervo. Não, é cachaça aquilo. Agora, uma coisa que tu fala... Primeiro, o próprio conceito de fertilidade ele mudou muito. Vai pegar o conceito de fertilidade lá do Malavolta de 79, um mineralista, é a capacidade do solo em ceder nutrientes. E você coloca o solo como algo passivo. E hoje se entende muito mais a fertilidade como uma propriedade emergente dessa inter-relação, principalmente física, química e biologia. E quando você vai para o manejo do solo, a parte física e a parte química é relativamente fácil manejo. Um solo compactado, você tem práticas mecânicas para descompactar, você tem práticas culturais para descompactar, mas quando a parte química, você tem corretivos da acidez, você tem condicionadores de solo, tem fertilizantes, então a parte química também você consegue diretamente influenciar muito mais. Já a parte biológica é mais complicado. Mas aí vem uma mágica do sistema. A mágica do sistema é que está tudo conectado. E quando você começa trabalhando com a física, você vai para a química,
você não aplica nada para construir, diríamos assim, a parte biológica, mas você constrói as bases para a biologia vir para cima desse solo. Então, esse aqui eu acho que é a grande mágica dos sistemas agrícolas, é você manejar o ambiente para permitir que essas inter-relações aconteçam. Então, você manejar a interação é muito difícil. Por exemplo, você vai ter que ajustar a dose de nitrogênio em função da dose de potássio, você vai ter que equilibrar isso. Beleza, a interação nitrogênio-potássio você consegue ali manejar. Só que tem interação nitrogênio, potássio, fósforo. Tem interação fósforo, enxofre. Então, tudo isso está conectado. Tem interação, complexo, tem interação, aeração do solo com absorção de fósforo. Como é que eu manejo isso? Então, isso traz até um pouco de reflexão de se você não só consegue manejar aquilo que você conhece, né? Esse é um jargão que eu uso muito. Então, começa fazendo o que você sabe. Maneja o que a gente já conhece. Então, a gente sabe como manejar acidez, a gente sabe manejar compactação. Obviamente, a gente sabe e está sempre aprendendo. Mas, enfim, a gente consegue fazer isso e, a partir dessa construção das bases, que é fazer o básico bem feito, inclusive o jargão do meu curso de recomendação, fazendo o básico bem feito, você cria essa base para as interações acontecerem de maneira maximizada. Então, pensando nessa construção, solo corrigido, solo bem estruturado, a lixiviação vai ser pequena. Né? Por quê? Porque as interações que estão ali dentro vão permitir que a planta absorva os nutrientes que estão nessa solução. Você vai para a parte de estruturação do solo. Você tem um solo estruturado, ele vai estar muito menos propenso à perda por escoamento. Um solo com cobertura vegetal, seja morta, seja por planta viva, ele vai estar protegido da ação direta do impacto das gotas de chuva. Então, você não manejou a interação, você manejou os fatores isolados, mas para otimizar as interações que eles têm, te dando de presente essa propriedade emergente que é a fertilidade do solo. Já ouviu falar da máfia do pau branco? Tem uma teoria da conspiração que o pessoal só criou variedades pra gente ficar dependente do calcário e ter que fazer correção, né? Como se fosse um grande problema fazer correção de solo, né? Então, Como se fosse a questão mais cara da lavoura também. Eles pararam de querer corrigir o solo e agora começaram a questionar o sistema, né? Então tá tudo certo. Mas isso, eu acho... Sabe que tem até um comentário que eu vou fazer aqui com vocês? Tem a primeira aula dentro do meu curso que é o do Básico Bem Feito, é sobre a história da fertilidade no Brasil. E aí, inclusive, nessa aula, eu cito o podcast que vocês fizeram com... eu não vou lembrar o nome do engenheiro agrônomo, mas que participou da Operação Tatu. Paulo Sérgio Capel, de Santa Rosa. Não, mas tem os da Embrapa Trigo também. Não, foi no meu Temperatura do Mato. Então foi com o Capel. Então era. Acho que foi o primeiro, inclusive, no Temperatura do Mato, ou o segundo. Mas enfim, eu até indico pros meus alunos ouvirem esse episódio, porque ele mesmo fala assim que... E você vai ver na história, também tá dito assim, quando saiu os resultados da Operação Tatu, para aplicar 8 toneladas por hectare de calcário, saiu muitos pesquisadores dizendo que isso era uma conspiração dos americanos para esterilizar os solos do Pampa. Então, de vez em quando surge essa. E por quê? Porque não conhece, né? É algo novo, gera dúvida, mas, obviamente, tem que ter o estudo, tem que ter o embasamento técnico-científico para você ter essa segurança de fazer esse tipo de aplicação. Da questão do calcário, inclusive, que o problema do calcário é que ele é finito. Porque, cara, mas a gente tem tantos outros nutrientes que são bem mais finitos do que o próprio calcário, e os caras estão se preocupando com correção, né, cara? Pra te ver que realmente, assim, tá meio desconexo ainda a visão de alguns em relação ao manejo e os resultados que se tem até hoje, né? Os resultados que se tem até hoje, ainda o pessoal questionar a importância de fazer uma correção, que é uma coisa que a gente frisa em todo episódio. E daí eu acho que é uma parte importante da gente trazer, inclusive foi como a gente conheceu o Daniel também, a parte científica ser trazida, vamos dizer assim, de uma forma mais simples para nós que muitas vezes não estamos ligados tanto na academia, mas mais sim ao campo, né? Porque isso é importante, é muito fácil tu trazer uma informação e dizer que um estudo falou. Um estudo dentro de uma relação, vamos dizer assim, de estudos que tem no todo, no científico, não é nada praticamente. Então, se um estudo só falou, ele não tem repetição, onde os caras tentaram refazer aquele e chegou no mesmo resultado, não vale de nada praticamente, né? A gente pode dizer que é apenas um indicador, mas não quer dizer nada, quer dizer, vamos tentar repetir ele mais umas 5 vezes, você dá o mesmo resultado, opa, agora a ciência está realmente dizendo, tá seguindo esse padrão, então
vamos começar Não, a confiar no dado, né? E não é o que geralmente acontece, infelizmente. O questionamento que o pessoal tem é sobre as variedades, né? Porque as variedades foram desenvolvidas para um solo corrigido, digamos assim, não para um solo ácido. E aí, daí tem aquelas histórias, né, das variedades mais antigas, né, que era aquele soja que ele crescia muito, era quase um soja rasteiro, digamos assim. Tem as histórias que o pessoal conta que corria no meio das lavouras de soja, dava nó numa planta na outra, pros outros trupicar, digamos assim, enquanto corriam. Então, ou seja, era um perfil, um desenvolvimento de planta completamente diferente do que a gente tem hoje. Mas isso se dá também por todo o desenvolvimento da pesquisa como foi feito, né? E Talvez, uma coisa a gente tem todo esse desenvolvimento, tinha os problemas antigamente que eram soja mais resistentes, só que é uma coisa que a gente comenta em outros episódios também. Conforme tu vai aumentando o filtro e botando a questão para produtividade, arrumando a genética para produtividade, a planta vai perdendo resistência tanto para doenças quanto também para a questão, que nem tu comentou, Eduardo, para a questão da fertilidade ou resistência fica mais à exigente, própria... né? Isso, ela fica mais Não dá para tirar leite de pedra. Mas daí a gente pega uma questão até do livro ali que a gente gravou como FLOS, a produção de alimentos, a nova missão da agricultura, a gente vê um gráfico aqui de produção de uma cultura aí em torno de 400 milhões de toneladas em 1976, para a gente estar atingindo 1 milhão e 200 em 2019. Então, se aumentou aí 3 vezes mais, né, com essa produção. E a gente só consegue fazer isso muito por causa da genética, mas também muito por causa da possibilidade do desenvolvimento da fertilidade dos solos. Inclusive, que foi o que possibilitou que a gente tivesse aí a agricultura aqui no Cerrado brasileiro, né? Porque os cerrados é um dos casos no mundo, a gente pode dizer, que a agricultura melhorou os solos que já tinham naquela região por causa da questão da ciência. Né? Não, isso é uma coisa bem legal da gente comentar. Eu até falei sobre isso no primeiro capítulo do livro de fertilidade, que ele fala sobre produção agrícola, fertilidade do solo e produção agrícola. Saiu um relatório da ONU, isso em 1950, 40, 50, sobre os solos do Cerrado. E aí dizia que esses solos eles eram marginais, que o desenvolvimento da agricultura era inviável economicamente. Porque o que esse povo fez? Veio aqui, testou doses e manejos que eles utilizavam na Europa, por exemplo, e não funcionou. Né? Aí quando surgiram outros estudos, né, para você realmente entender esses solos, perceber quais eram as deficiências dele, a gente teve o que é o maior case de sucesso da agricultura, seria a Revolução Verde do Cerrado, que hoje é uma das áreas mais produtivas do mundo. Então, isso foi construído na base de conhecimento. Então pode ser que para aquelas pessoas que vieram, aquilo foi verdade para elas porque elas olharam apenas para uma quantidade pequena de informação disponível. Né? Hoje, a gente tem muita informação disponível e até é uma dádiva e também um problema, porque tem informação boa e tem informação ruim, e a informação é difusa. Então a pessoa ela pode ir para um lado e ela encontrar muitas evidências que suportam aquilo, mas ela tá, mesmo tendo muitas evidências que suportam aquilo que ela acredita, que é muito mais fácil você concordar com aquilo que você acredita, que você concorda, né? E esquece um universo de outras informações dizendo o contrário. Esse é o caso das relações ideais, que eu vou bater aqui mais uma vez. Existem trabalhos que falam a respeito das relações ideais e diz que elas são as melhores para a produção de plantas. Existe. Em 1946, lá do Barber, o Albert, que fala muito sobre isso, que são entidades do exterior que ressurgiram aí na literatura brasileira, mas existem mais uma infinidade de trabalhos que mostram que não funciona dessa maneira. Então, assim, se você quer concordar, você vai olhar para um lado, certo? Você quer discordar, você vai olhar para o outro, porque tem evidência para suportar os dois lados. E aí surge o tipo de trabalho que eu adoro, que são as meta-análises, ou que são trabalhos que se reúnem resultados sem olhar se foi Pedro, se foi Paulo quem publicou, né? E você destrincha aquilo para ver o efeito. Né? E esses trabalhos que trazem esse tipo de dado mostram, né? Olhando para todo o conjunto, não só para aquilo que concorda ou não concorda, que essas relações são um pouco importantes.
E isso também você vai ter para outros, não só para as relações. Tem para aplicação de calcário. O calcário funciona? Bom, vamos lá, uma meta-análise, até tem na página, na NC Solo já tem. Calagem funciona? Que tipo de corretivo tem maior efeito sobre pH? Qual que é o tipo de corretivo que favorece o rendimento das plantas? Não existem trabalhos para suportar que a prática da calagem ela é uma prática que favorece o sistema produtivo. E aí, independente de se a gente tem as plantas hoje são menos tolerantes ou mais em função dos programas de melhoramento genético ter ido para esse lado e favorecer, olhar apenas para rendimento. Mas a gente tem ainda material genético para olhar para outro lado. Agora, quando que isso vai ser interessante? A partir do momento que os recursos para a gente melhorar um solo não estiverem mais disponíveis. Então eu acho que ainda não é o momento. Olha começar algum trabalho aqui a colar, para a gente ter cultivares resistentes, tolerantes a alumínio, que consigam tirar fósforo dos óxidos, enfim. Eu acredito que a gente tenha genes por aí para fazer isso. Agora, é interessante fazer isso agora? A gente está precisando disso agora? Né? Então, tem algumas reflexões para fazer nesse sentido. É aquela questão, né? Se tu quiser esses materiais, até tu consegue. Só que se tu vai se contentar só com 15 sacos, 30 por hectare, daí alguém vai pagar mais por eu estar utilizando uma cultura que tem uma pegada de carbono menor, porque não usa calcário, e calcário libera CO2, exato. Enfim. Então, se ninguém pagar, vamos para produzir mais barato. Né? Exatamente. Aí entra totalmente no que a gente está comentando, né? A gente ter o contexto geral e a gente utilizar esses dados para realmente fazer o que funciona e desenvolve, né? Que é o que tu acaba trazendo tanto na página, nc.sols, até quem ainda não segue, não sei por que não segue, vai lá, por favor, né, segue @nc.sols lá no Instagram, tem um resumo, vamos dizer assim, uma explicação de artigo científico num post de Instagram, então imagina tu pegar e ler 30 páginas, esse que tem um artigo, lá os gráficos então explicados de uma forma fácil, e ainda mais a explicação aí que o Daniel consegue dar também nesse clube do livro que ele está fazendo, sobre o principal livro, eu acho que a gente pode dizer assim, Daniel, me corrija se eu estiver errado, da questão da fertilidade dos solos brasileiros, que é o livro A Fertilidade do Solo, né? A questão da Comissão da Fertilidade do Solo do Brasil. Então, é muito importante, é um livro pequenininho, deve ter umas 1.000, 2.000, quantas páginas tem no total? 1017. Ele tem não sabe as páginas, então não começou nem a olhar ainda. Não, eu até comecei a ler, senhor. A hora que o teu livro estiver assim, a gente conversa. Ah, não, tá longe. Eu tô mais na parte de fisiologia tentando estudar agora. O meu tá desmontando do tanto folhar. O mais perto do estragado é de poeira, o resto, nada. Mais ou menos por aí. Ou da mudança, né, que bate nas caixas. Legal. Mas, não, mas então... é importante trazer esse conhecimento, democratizar essa informação. Então, eu acho que esse é o meu papel aqui na página. É tanto agora com o Clube do Livro, democratizar o acesso a essas 1017 páginas de conhecimento, mas na NC Solos ela surgiu dessa vontade. Tem muita informação boa em artigo que ninguém consegue ler, porque está numa revista que é paga, que está numa revista que está em inglês, o inglês, querendo ou não, ainda é uma barreira. Então, e claro, muitas vezes escrito de uma forma para cientista ler, né? E é assim que tá os artigos. Então, como que eu vou democratizar isso? E aí que surgiu a NC Solos, numa tentativa de trazer o conhecimento científico ao dia a dia do campo. Esse que é o lema. Então, vai lá, segue a NC Solos, segue também o AgroDepende, é muito importante essa parte. Ouve todos os episódios aí que a gente já gravou com o Daniel, se tu quer saber um pouco mais sobre os nutrientes como um todo, tá lá explicadinho, que ele consegue comentar como é feita a melhor aplicação, as melhores fontes, tudo mais, tu consegue achar nesses episódios, é só procurar lá pelo Daniel. Eu sempre erro falar o sobrenome, né? Dal Ursoleta. Isso? É isso aí. Então tá certo. Procura lá, tem vários episódios com ele, inclusive com o Daniel e também com o Thales Checker, que é o professor lá da UFSM, não, da URGS. Então, vai lá, procura. Segue também nós nas nossas redes sociais e por hoje era isso. Até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu, meus queridos. Abraço.